Aquele casamento parecia perfeito. Helena tinha 52 anos e Augusto 57, casados há 28, 2 filhos criados, casa quitada, fotos sorrindo nas redes sociais. Do lado de fora, era invejável. Do lado de dentro, era um campo minado invisível. Durante anos, ele a convenceu de que estava perdendo a sanidade. E o pior, ela começou a acreditar. Mas naquela noite, seu filho fez algo que destruiu a única coisa que ainda sustentava aquele casamento: o silêncio. Moravam numa casa ampla em bairro tradicional na cidade. Helena, elegante de maneira discreta, vestido azul marinho, cabelo alinhado, postura impecável, aprendida ao longo de décadas. Seus pensamentos vagavam pelo passado e toda a trajetória até chegar ali. Eu abandonei minha carreira por amor. Acreditei que estava construindo uma família. Não percebi que o preço seria abrir mão de mim mesma. Helena era secretária antes do casamento. Organizada, eficiente, elogiada. Quando Augusto decidiu expandir o primeiro mercado, insistiu: "Confio mais em você do que em qualquer funcionário." Então ela cedeu e largou o emprego. Ajudou na administração, organizou fornecedores, cuidou de planilhas, mas nunca teve o nome nos contratos. Se dividiu entre o trabalho na empresa, os filhos e a casa. Tudo sempre impecável, como Augusto gostava. Era nosso negócio, ele dizia. Com o tempo, ele formalizou tudo apenas no nome dele. É melhor assim, facilita imposto. Helena nunca questionou. Ela virou administradora invisível, dona de casa integral, mãe presente e esposa sempre disponível, sem exigir nada, e nunca voltou a ter salário próprio. Augusto sempre foi carismático. Filho de comerciantes humildes, trabalhou cedo. Os pais o ajudaram com o capital inicial do primeiro mercado. Deram economias de uma vida inteira e sempre diziam: "Cuide bem da sua família." Eles o viam como motivo de muito orgulho. O que ninguém via era o controle sutil. Ele decidia viagens. Ele decidia investimentos. Ele decidia quando Helena podia visitar amigas. Nunca proibiu diretamente. Ele apenas dizia: "Não acho adequado." E ela entendia. Augusto precisava parecer perfeito. E a imagem pública era mais importante que a verdade privada. Helena viveu uma rotina exaustiva durante muitos anos e só parou de trabalhar na empresa há 4 anos, quando Augusto contratou Flávia, uma assistente administrativa mais jovem, solteira e ambiciosa. Helena repassou todas as tarefas e responsabilidades para a nova funcionária e reparou que ela era sempre muito simpática e prestativa. No seu último dia, Helena fez questão de se despedir de todos os funcionários. Afinal, foram muitos anos de convívio diário com vários deles que eram antigos na empresa. Ao chegar em casa, se sentiu aliviada e, ao mesmo tempo, com uma sensação estranha, como se estivesse sendo descartada. Afastou esse pensamento e começou a investir o tempo livre em jardinagem e outras tarefas das quais gostava bastante, mas nunca havia tido tempo. Ela achava que talvez o afastamento do trabalho melhorasse o relacionamento com Augusto. Poderiam conversar mais sobre outros assuntos, e não só trabalho. Mateus, o filho mais velho, tinha 24 anos e era recém-formado engenheiro civil. Trabalhava em uma grande empresa de engenharia e estava começando a conquistar espaço em projetos importantes. Era ambicioso, mas ético, e estava juntando dinheiro para morar sozinho. Ele admirava o esforço do pai, mas sempre sentiu algo estranho. Era quieto e muito observador. Percebeu as mudanças ao longo dos últimos anos. Ele via a mãe murchar aos poucos. Escutava discussões abafadas. Via o pai sair do quarto irritado após conversas fechadas. Via as lágrimas discretas de sua mãe mal disfarçadas na cozinha. Mas não dizia nada. Percebia a mãe se encolhendo nas discussões. Via o pai interrompê-la. Mateus cresceu aprendendo que o pai sempre tinha razão. Mas na faculdade, amadureceu. Aprendeu sobre autonomia, respeito, liderança saudável. Começou a enxergar coisas que antes normalizava. Sabrina, a filha mais nova, tinha 22 anos. Estudante de direito,
Fazia estágio em um escritório de advocacia modesto. Ainda morava com os pais e sempre foi mais próxima da mãe. Ela percebia a tensão, mas evitava tomar lado. Quando ouvia discussões, colocava fones de ouvido. Ela amava o pai, mas sentia que algo não fechava. Ela vivia dividida, mas sem coragem de entrar em conflitos. Mateus observava a mãe ajeitando a toalha pela terceira vez. A mesa estava posta como em todos os outros aniversários. Guardanapos alinhados, taças brilhando sob a luz amarelada, o cheiro do assado que ela preparava há 27 anos. Ela sabia exatamente onde cada pessoa se sentaria. O que ela não sabia era que aquela seria a última vez que sentaria naquela mesa como esposa. Ao longo dos últimos anos, Helena começara a desconfiar das ausências frequentes de Augusto. Ele passou a viajar mais. Expansão dos mercados, dizia. Ela encontrava notas de despesas estranhas. Quando perguntava, ele respondia: "Você não entende dessas coisas." Um dia, ela comentou com leveza: "Você anda diferente." Ele sorriu com ar de ironia: "Você anda paranoica." Essa palavra ecoou: paranoica. Ela começou a duvidar da própria percepção. Augusto nunca foi agressivo, nunca gritava, nunca levantou a voz em público, nunca deu motivos concretos. Ele fazia pior: sorria enquanto invalidava. Frases repetidas: "Você entendeu errado." "Eu nunca disse isso." "Você está confundindo datas." Ela começou a anotar conversas. Depois, começou a esconder as anotações, porque ele dizia que aquilo era obsessão. Mas havia algo que corroía Helena lentamente. Mensagens apagadas, celular sempre virado para baixo, saídas apressadas e ausências inesperadas, viagens de trabalho prolongadas, mudanças sutis de comportamento. Quando ela perguntava, vinha sempre a mesma resposta: "Você está criando coisa na sua cabeça." No começo ela discutia, depois duvidava. Por fim, se calou. Helena começou a pedir desculpas por perguntar demais, pedir desculpas por sentir demais, pedir desculpas por existir demais. Aos poucos, ela parou de tocar no assunto, mas a dúvida corroía sua paz. Ela não queria parecer desequilibrada, e Augusto reforçava isso com habilidade assustadora. "Você precisa se tratar. Está imaginando coisas. Se continuar assim, vai afastar todo mundo." Ela começou a acreditar. E isso é o que mais dói em muitas mulheres acima dos 40. Não a traição em si, mas a erosão lenta da própria confiança. Augusto começou a afastá-la sutilmente das amigas. "Elas têm inveja de você. Falam mal do nosso casamento." Helena parou de sair. Parou de comentar. Parou de confiar até na própria memória. Ela pesquisava sintomas de transtornos à noite. Sozinha, chorando em silêncio no banheiro. Sabrina mexia no celular, mas percebeu tensão no ar. Augusto entrou, seguro, dono do ambiente. Alto, seguro de si, cumprimentou a todos como patriarca respeitado. Ele era dono de uma pequena rede de mercados de bairro. Cresceu financeiramente nos últimos 20 anos. Era conhecido na região como trabalhador e homem de família. Mas dentro de casa, a história era outra. Algumas semanas antes, Mateus usou o notebook do pai para imprimir documentos e encontrou o que não deveria estar ali. Encontrou e-mails. "Mal posso esperar para você voltar. Sinto falta do nosso lugar." Nosso lugar não era um erro. Ele encontrou o contrato de um apartamento alugado há 3 anos. E ali, a dúvida virou certeza. Flávia, a assistente que virou amante. O pai mantinha esse relacionamento paralelo havia anos. Não era apenas físico, era emocional, planejado, contínuo. Encontrou várias transferências bancárias regulares. Não era algo recente, era estruturado. Ele sentiu um aperto no peito. Lembrou das muitas vezes em que ouviu a mãe chorando sozinha. Lembrou do pai dizendo que ela precisava de terapia. Ele percebeu o padrão. O pai estava criando uma narrativa onde Helena parecia instável, para justificar sua ausência e a traição. Mateus sentiu raiva,
vergonha e culpa por não ter percebido antes, culpa por não ter visto os sinais, culpa por não ter protegido a mãe. Mateus entrou em conflito. Se contasse, destruiria a mãe. Se não contasse, permitiria que continuasse aquela mentira. Ele decidiu esperar e observar mais. Descobriu que o pai falava da mãe para a amante, se referindo a ela como uma coitada. Dizia que ainda não tinha se separado por pena. Naquele dia, Helena completava 53 anos. Preparou o jantar como sempre. Augusto parecia particularmente impaciente durante todo o dia. Talvez porque estivesse distraído. Talvez porque estivesse confiante demais. Ou apressado. Mesa posta. Helena fez discurso agradecendo o marido pela paciência e por sempre cuidar da família. Mateus não aguenta. Mãe, posso falar uma coisa? A voz do filho mais velho cortou o barulho das risadas. Silêncio. Augusto percebeu o ar sério e revirou os olhos. Lá vem drama. Helena conhecia aquele tom. Conhecia aquela palavra. Drama. Durante anos foi isso que ele disse quando ela chorava. Quando desconfiava. Quando perguntava. Drama. Loucura. Exagero. Mas naquela noite, o filho não estava com expressão de drama. Ele estava com expressão de verdade. Quando Mateus pediu para falar, ninguém imaginava o que viria. Ele se levantou, olhou para o pai e disse: Eu sei de tudo, e a mãe nunca esteve louca. E pela primeira vez em décadas, ela não precisou se defender. A voz dele tremeu no início, mas a indignação o manteve firme. Olhou para Helena com carinho. Mãe, você estava certa. Tinha algo muito errado. O som ambiente some. Ele mostra o e-mail impresso. Tudo na frente da família. Pai, eu sei do apartamento. Da Flávia, sua amante, há anos. Mostra o contrato do apartamento. Silêncio. Eu sei das viagens que não eram trabalho e do dinheiro. Mostra as transferências bancárias. Mais silêncio. E sei que a mãe nunca esteve louca. O rosto de Augusto perdeu a cor. Helena não conseguia respirar. A filha mais nova começou a chorar, e pela primeira vez, Helena viu algo que não via há anos. Medo nos olhos do marido. Augusto tentou inverter. Você invadiu minha privacidade. Sua mãe colocou coisas na sua cabeça, mas desta vez havia provas e testemunhas. Os próprios pais de Augusto estão presentes. Eles ficam pálidos. O pai de Augusto baixa a cabeça. A mãe cobre o rosto. Eles ajudaram o filho a crescer. E agora assistem à queda pública. O pai diz em voz baixa: Não foi para isso que te criamos. A vergonha é devastadora. Mateus foi firme. Minha mãe sempre se culpou. Sempre achou que estava exagerando. E você sabia que não estava. Não houve gritos. Não houve escândalo dramático. Houve algo mais poderoso. Provas e testemunhas daquela vergonha. A manipulação não sobrevivia à luz. Helena não gritou nem chorou. Não fez escândalo. Ela olhou para os sogros, pessoas que sempre a trataram com carinho e respeito, e disse: Só queria não ter duvidado de mim. Eu sabia que estava sozinha nesse casamento. Ela percebe que perdeu mais que um casamento. Perdeu anos de autonomia, e dependente financeiramente dele. Mas algo mudou. Ela não estava mais sozinha, e se levanta da própria festa. O que mais abalou Helena não foi descobrir a traição. Foi descobrir que o filho carregava aquele peso há semanas. Por que você não me contou antes? Ela perguntou. Porque eu tinha medo de quebrar você. Ela percebeu algo doloroso. Ela já estava quebrada. Só não sabia. Naquela mesma semana, Helena pediu separação. Sem escândalo. Sem vingança. Sem exposição nas redes. Ela escolheu algo que muitas mulheres demoram anos para escolher. Paz. Mateus decidiu acelerar os planos de morar sozinho. Sabrina começou a questionar a visão idealizada do pai. Os sogros pediram desculpas a Helena. Augusto perdeu não só a esposa. Perdeu a imagem, o respeito.
Perdeu o controle da narrativa. Após a separação, Augusto tentou reconstruir a própria imagem. Espalhou para parentes que o filho exagerou. Então, como retaliação, rompeu contato com os filhos e cortou o apoio financeiro. Mateus começou a receber mensagens frias do pai. Você destruiu sua família. A culpa que ele achou que tinha superado voltou por um instante, mas ele decidiu não carregar esse peso. Mateus confrontou o pai sozinho, sem plateia, sem festa, e disse: Eu não destruí nossa família, vocês escolheu destruir. Helena percebeu que o filho estava diferente, silencioso, irritado, distante. Ela entendeu algo doloroso. Ele a salvou, mas se colocou na linha de fogo. Augusto tentou voltar, prometeu terapia, mudança, recomeço. Mas a confiança não morre de uma vez. Ela é assassinada em pequenas parcelas, e quando morre, não ressuscita. O verniz de arrependimento logo se desfez quando entendeu que não havia volta, e o arrependimento logo deu lugar à raiva. O dia em que Helena saiu da casa, não teve gritos. Teve caixas. Teve silêncio. Sabrina ajudava a dobrar roupas. Mateus carregava livros e documentos. Augusto observava da porta. Não tentou impedir. Talvez porque finalmente entendesse que perdera o controle. Antes de entrar no carro, Helena olhou para a fachada da casa que ajudou a pagar, organizar, manter. Não sentiu derrota. Sentiu encerramento. Os pais de Augusto tinham um apartamento mobiliado que mantinham alugado, e o inquilino havia entregue há algumas semanas. Tinham planos de reformar antes de locar novamente, mas sugeriram que Helena e os filhos poderiam ficar o tempo que precisassem nele. Helena aceitou. Isso facilitou as coisas para todos. Helena achou que o pior já tivesse passado. Mas quando ela formalizou o pedido de divórcio, Augusto mostrou um lado que eles não imaginavam. Alguns dias depois, Helena se reuniu com a advogada, Márcia, que uma amiga indicou. Ela foi direta, fez várias perguntas para se situar. Helena estava afastada há anos da empresa. Augusto não compartilhava mais esse tipo de informação e ela não tinha acesso, então estava desatualizada. Helena sentou diante da advogada. Helena, está tudo no nome dele. Silêncio. A casa? No nome dele. Os mercados? Também. As contas? Ele esvaziou 2 contas esta semana. Ela ajudou a construir tudo. Mas juridicamente, não existe. Eu nunca mexi nesses papéis. Ele cuidava de tudo. A advogada perguntou: qual era o regime do casamento? Helena hesita. Eu acho que comunhão parcial. A advogada confirma. Então, tudo que foi adquirido após o casamento pertence aos dois, independentemente de estar no nome dele. Helena respira fundo. É a primeira vez, em semanas, que sente o chão sob os pés. Começaram uma investigação minuciosa. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, contratos empresariais. A advogada percebeu movimentações incompatíveis com a renda declarada. Há valores saindo para uma conta recorrente. Nome: Flávia. Helena sente o nome atravessar o corpo. A advogada continua. Existe também um apartamento em um resort no litoral. Helena fica confusa. Nós nunca compramos nada na praia. Vocês compraram. Está registrado no nome dele há 2 anos. Imagens mentais surgem. As viagens de negócios. Os finais de semana inesperados. As desculpas vagas. O apartamento era usado com frequência. E ela nunca soube. Mas a revelação mais devastadora vem depois. Helena. Há outro imóvel. Outro. Comprado há 6 meses. Quitado parcialmente. O restante financiado. Onde? A advogada mostrou o endereço. É o apartamento onde Flávia morava. Comprado recentemente. Por isso ainda não constava na última declaração de imposto de renda. Helena sentiu as mãos tremerem. 6 meses. 6 meses atrás ela estava organizando o Natal da família, enquanto ele assinava a escritura para outra mulher. O contador identificou o financiamento ativo, um carro de luxo, no nome de Augusto.
mas segurado em nome de Flávia. Ele tentou ocultar, mas o financiamento vincula diretamente. Helena lembrou de uma discussão meses antes. Ela havia comprado um presente para a sobrinha. Pequeno valor. Ele perguntou: "Você realmente precisava disso?" Ela justificou: "Era aniversário dela." Ele respondeu: "Você precisa aprender a controlar gastos." Agora ela descobriu que ele financiava um carro de alto padrão para outra mulher. Helena, sozinha no quarto, lembrou das inúmeras vezes que precisou pedir dinheiro, das vezes que justificou manicure, das vezes que evitou comprar algo para si. Remoeu tantos momentos, ela organizando planilhas no início do primeiro mercado, atendendo fornecedores, cuidando de funcionários, acordando cedo, dormindo tarde, sem salário formal, mas com dedicação integral e a certeza: eu construí isso. E agora ele dizia: "É tudo meu." Augusto aparece no apartamento alguns dias depois, calmo demais. "Podemos resolver isso sem advogados." Helena responde firme, mas tremendo: "Você já resolveu muita coisa sem mim." Ele suspira: "Você quer destruir tudo o que construí? Nós construímos." Ele sorri de canto: "Você nunca foi sócia. Você ajudava." A palavra ajudava corta mais que grito. Augusto começou a espalhar a versão dele, que Helena está emocionalmente instável, que Mateus exagerou, que ele foi humilhado injustamente. Sabrina escutou comentários de conhecidos e confrontou o pai. "É verdade que você está dizendo que a mãe inventou parte da história?" "Sua mãe está confusa. Seu irmão colocou coisas na cabeça dela." "Ele mostrou provas." Ela disse firme. "Provas podem ser interpretadas." Ele ainda tentava controlar a narrativa. Augusto tentava dividir os irmãos. Helena percebeu que a manipulação não acabou. Ela precisava agora aprender algo que nunca soube: proteger sem se culpar. Mateus queria confronto direto. Sabrina temia exposição pública maior. Sabrina: "Você podia ter falado em particular." Mateus: "E deixar ele manipular de novo?" Sabrina: "Agora está todo mundo comentando." Mateus: "Sempre comentaram. A gente só não sabia." Helena ouviu a discussão e sentiu culpa novamente por envolver os filhos. Augusto bloqueou os cartões adicionais. Reduziu transferências e mandou mensagem para Helena: "Se você continuar com essa postura, não espere generosidade." Ela respondeu direta: "Não quero generosidade, quero justiça." Ele ligou imediatamente irritado: "Você acha que consegue se sustentar sozinha aos 53?" Silêncio. Ele continuou: "Você não trabalhava há décadas." Essa frase atingiu o ponto mais sensível dela. Simplesmente desligou. Os pais dele chamaram Helena para conversar. O pai, envergonhado: "Eu ajudei ele a abrir o primeiro mercado. Nunca imaginei isso." A mãe segurou a mão dela: "Você sempre foi mais forte do que pensa." Eles confrontaram o filho: "Pai, foi para isso que eu vendi meu carro?" Augusto: "Vocês não entendem." Pai: "Eu entendo perfeitamente. Você confundiu sucesso com poder." A decepção paterna abalou Augusto mais do que a exposição pública. Helena deu entrada no divórcio e logo marcaram a data da audiência. Tiveram uma cena tensa no tribunal na audiência preliminar. Augusto tentou um acordo financeiro mínimo. O advogado dele argumentou que Helena não contribuía formalmente. A advogada de Helena apresentou os documentos que comprovavam a participação dela desde o início: registros de gestão feitos por ela, e-mails administrativos, transferências para fornecedores organizadas por ela e testemunhos de funcionários antigos. Helena não era apenas esposa, era cogestora informal. Augusto começou a perceber que subestimou a própria história. Márcia, a advogada de Helena, apresentou a escritura do apartamento no resort, a escritura do imóvel de Flávia, o contrato de financiamento do carro, comprovantes de transferências bancárias e provas de ocultação patrimonial. A argumentação foi clara: casamento sob comunhão parcial. Todos os bens adquiridos onerosamente após o casamento são comuns.
inclusive os ocultados. O advogado de Augusto tentou minimizar e distorcer os fatos. Os imóveis foram adquiridos com recursos da empresa. Márcia rebateu firme. Empresa constituída após o casamento. Patrimônio comum. Augusto começou a perceber que não controlava mais o cenário. No dia seguinte, Augusto ligou furioso. Você está me expondo. Eu só estou pedindo o que é meu. Você quer metade do apartamento da praia? Eu quero metade da vida que ajudei a construir. Ele mudou o tom. Flávia não tem nada a ver com isso. Helena respondeu com voz firme. Ela mora em um imóvel comprado com patrimônio comum, fruto do meu trabalho. Tem tudo a ver. E desligou. Augusto procurou Mateus. O esperou no estacionamento da empresa de engenharia. Você acha que é herói? Mateus manteve a postura firme. Eu só mostrei a verdade. Augusto. Você destruiu sua mãe. Ela dependia de mim. Mateus. Ela dependia da versão que você criou. Augusto. Você vai entender quando tiver uma família. Mateus. Eu já entendi. Eu não quero ser você. Essa frase encerrou o vínculo simbólico de submissão. Meses depois, a partilha foi homologada. Partilha de todos os bens adquiridos após o casamento, inclusive os bens ocultos. Revisão de toda a movimentação financeira a apurar eventuais saldos a compensar. Metade do patrimônio acumulado. Pensão compensatória temporária até a estabilização profissional. O apartamento do resort foi avaliado. Helena decidiu vender sua parte. O apartamento onde Flávia morava também entrou na divisão. Flávia saiu antes mesmo da conclusão judicial e pediu demissão. Sem as transferências generosas, sem o carro de luxo, sem as viagens, o relacionamento perdeu o encanto. Ela não queria compromisso, só conforto e luxos. E agora, Augusto precisava reconstruir a própria vida. Helena não comemorou. Ela não queria vingança. Queria reconhecimento e liberdade para seguir com sua vida. Com a ajuda de Mateus, agora mais experiente financeiramente, Helena fez algo simbólico e estratégico. Vendeu o apartamento do resort na praia. Investiu em 2 apartamentos menores em regiões com ótimo retorno. Alta procura para locação. Mateus explicou contratos, rendimento, administração. Mãe, renda passiva é liberdade. Ela sorriu. Pela primeira vez, entendia números como patrimônio próprio, não como algo que precisava pedir permissão para usar. Os primeiros aluguéis caíram na conta dela, sem justificativas. Helena atualizou o currículo, incluiu tudo o que realmente fez: gestão administrativa, controle financeiro, relacionamento com fornecedores e organização contábil. Conseguiu vaga como assistente administrativa numa pequena empresa local. Salário era modesto, mas era independência. No primeiro dia de trabalho, sentou na mesa simples, organizou documentos e sentiu algo que não sentia há décadas: pertencimento. Ela não era esposa de... Era Helena. Primeiro pagamento em 28 anos. Ela olhou o depósito no extrato e chorou de emoção. Não por dinheiro, por autonomia. Eu não era dependente, eu era invisível. E agora não sou mais. Os sogros nunca se afastaram. Pelo contrário, a mãe de Augusto ligava frequentemente. Você sempre será parte da família. O pai a abraçou no primeiro almoço depois do divórcio. Você foi mais leal do que meu próprio filho. O carinho era verdadeiro. Eles continuaram presentes na vida dos netos. Mateus e Sabrina mantiveram o vínculo com os avós. Helena percebeu algo importante. Família não é posse. É vínculo construído com respeito. Augusto tentou reconquistar os filhos. Ligava para Mateus. Podemos conversar? Mateus não era mais confrontador, mas também não era ingênuo. Podemos, mas sem distorcer os fatos. Sabrina demorou mais. Precisava reorganizar o amor que sentia pelo pai com a decepção que viveu. Augusto também perdeu parte do prestígio social. Não por escândalo, mas porque a máscara caiu. E reconstruir reputação
leva mais tempo do que destruí-la. Meses depois, Helena voltou a encontrar amigas. Mudou o cabelo. Pequenas decisões. Grandes símbolos. Um dia, olhando no espelho, percebeu algo que não via há décadas. Ela era dona de si mesma. Nunca mais se deixaria silenciar. 1 ano após o divórcio. Helena acordou cedo num sábado. Apartamento iluminado. Sabrina ainda morava com ela, estudando para a prova da OAB. Mateus já morava sozinho há alguns meses, mas aparecia para almoços aos domingos. No último mencionou uma namorada que pretendia apresentar para a família em breve. Helena vestiu roupas leves. Almoçou com Sabrina e leu um pouco enquanto saboreava um café. No fim da tarde, resolveu dar uma caminhada. O parque estava tranquilo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não estava preocupada com ninguém além de si mesma. Distraída, esbarrou em alguém. Um grande cachorro branco quase a derrubou. Desculpe. Ela levantou os olhos. Ficou confusa e demorou alguns segundos tentando lembrar de onde aquele rosto era familiar. Ele sorriu e deu um assobio suave, contido. Helena. Ela arregala os olhos. Jorge. Era o antigo vizinho dos tempos de solteira. Risos constrangidos. Ele a observa com surpresa sincera. Você não mudou nada. Quer dizer, mudou. Está diferente. Diferente como? Leve. Conversaram animados sobre juventude, amigos, suas perdas. Ele contou que se separou depois de 10 anos de casados porque sua esposa decidiu aceitar um trabalho no Canadá e ele não queria mudar de país. Se separaram sem mágoas, pois sempre foram bons amigos. Não chegaram a ter filhos porque ambos se dedicaram demais ao trabalho. E quando viram, o tempo tinha passado. Também mencionou que conhecia Augusto. Ela respondeu com serenidade. Conhecia uma versão dele. O tempo passou rápido. O sol começou a se pôr. Ele perguntou. Aceita um café qualquer dia desses? Só para continuarmos essa conversa que ficou parada em 1989? Ela riu. Um riso espontâneo. Acho que sim. Eles se despediram. Havia um brilho contido no olhar de ambos. Nada apressado. Nada desesperado. Apenas possibilidade. Helena continuou caminhando. Sozinha. Mas não solitária. Ela sentiu algo que nunca experimentou plenamente. Liberdade sem culpa. Autonomia sem medo. Ela sorriu. Agora não era mais invisível. Se você já passou por isso, num relacionamento que fragiliza sua autoestima, vivendo debaixo de ansiedade, depressão e exaustão emocional constantes, saiba que o problema não é você. Parceiros abusivos, manipulação psicológica sutil ou não, são muito mais comuns do que se imagina. Mas nunca é tarde para sair de um relacionamento tóxico. Acredite. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Se gostou, se inscreva e deixe o like. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!